Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos falar um pouco hoje sobre cálculo de MMC e de MDC. Não só o cálculo em si, mas te mostrar como é que isso pode cair numa questão de vestibular que seja um pouco mais contextualizada. Então a ideia é mostrar primeiro o cálculo, depois a aplicação contextual disso. Lembrando que o curso é totalmente gratuito. Quem quiser algum material extra para resolver exercícios, tá? Nós temos no portal o Manual de Matemática Básica, que você pode baixar em PDF, você pode ter o material digital em mãos, ou se quiser a apostila impressa, ela pode também chegar em seu endereço aí pelo site ricardinhomatematicax.com.br, ok? Então vamos lá, segue o fluxo, toca a vinheta. Muito bem, senhores. Então, primeiramente, vamos ao cálculo do MMC com a sua aplicação respectiva e depois o cálculo do MDC com a sua respectiva aplicação, tá? Antes de falar do MMC, eu quero falar contigo sobre definição de múltiplos de um número, tá? E para isso eu vou sempre contar aqui com os números naturais, excluindo o zero por um momento, pelo menos, tá? Então vamos dar uma espiadinha comigo aqui à tua esquerda, ó. Múltiplos de 3. Para saber quem são eles, o que se faz basicamente? Se sabe a tabuada, né? Bom, 3 vezes um eu sei que é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4, 12. E assim por diante, ó. 15, 18, 21, 24, 27, etc, 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 ok? Bom, múltiplos de 4, excetuando o zero, vamos lá, tabuada do 4. Vem comigo aqui, ó. 4, depois temos o 8, depois temos o 12, temos lá o 16, temos lá 20, depois 24, 28 e segue o baile, ok? Repara que são conjuntos, né? Infinitos, beleza? Bom, agora num segundo momento, eu vou te pedir uma coisa. Agora eu vou te pedir que você me responda aqui, ó. Quais são os múltiplos comuns entre 3 e 4? Bom, se você notar comigo aqui, os comuns, ó, eu vou até mudar aqui um pouquinho a cor do cursor, para que você possa ver aqui, ó. Repara que os múltiplos comuns são, ó, o 12 é comum? Sim, é comum, né? O 24 é comum? Sim, é comum. Se você for mais para frente, 36, 48 e assim por diante. Então, os múltiplos comuns entre 3 e 4 são 12, 24, 36 e assim por diante. Desses aqui, meus amigos, repara que o menor deles é o 12. Então, você fala que o 12 é o menor múltiplo comum entre 3 e 4. Ok? Então, isso na prática, meus amigos, é calcular MMC. Ok? Então, quando você vai calcular o MMC entre dois ou mais números, tu tens que encontrar o quê? Primeiro, logicamente, né? Encontrar um múltiplo entre esses números. Ok? O C vem de comum. Então, calcular o MMC, eu tenho que achar o quê? Um múltiplo comum. E, de preferência, para fins contextuais futuramente, achar o menor deles. Então, calcular o MMC é calcular o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Aí, logicamente, né? Aqui o cálculo do MMC eu fiz de maneira bem, digamos, arcaica, né? Eu fiz a coisa no peito e na raça, porque por hora foi conveniente. Mas nem sempre será. Para calcular, por exemplo, MMC de números maiores, o que se faz? Se tem para isso um processo prático e rápido. Vamos acompanhar comigo aqui, ó, alguns exemplos pontuais disso aqui. Vamos lá. Eu quero calcular aqui, ó, primeiro, o MMC entre 3 e 4. Como você viu aqui, ó, é 12, né? Só que eu quero chegar agora ao 12 de maneira um pouco mais rápida e direta. Então, o que se faz? Vamos lá, acompanha lá comigo, ó. A gente pega os números em questão e fatora-os simultaneamente. Então, você repara aqui, 3 e 4. Aqui no primeiro momento, ó, dá para fatorar, dá para dividir por 2, né? Aqui o 3 não dá, o 4 por 2 fica 2. Dá de novo por 2, o 3 não dá, aqui vai dar 1. Ok? E aqui, por fim, ó, vai dar para o 3 e aqui vai ficar 1 e 1. Pronto. Ó. E aí a gente fala aqui, o produto desses fatores primos vai me dar o MMC entre eles, que nesse caso vai ser igual a 12, como de fato foi aqui. Ó. Legal? Muito bem. Segundo momento, eu quero agora o MMC entre 12 e 20. Mesmo processo. Ó. O que se faz? Se pega o 12 e o 20 e se fatora simultaneamente. Então, acompanha lá comigo. Ó. Inicialmente vai dar para dividir por 2. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 10, ok?
Aqui vai dar 2 de novo, né? Aqui vai ficar 3 vai ficar 5. Dá por 3, aqui vai dar 1, 5 não dá. E por fim, dá por 5 e aqui vai ficar 1 e 1. Legal? E aí a multiplicação desses fatores primos vai me dar o MMC entre 12 e 20. Aqui vai dar 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Ok? Lógico, esse é um dos caminhos, né? Quer fazer pelo caminho braçal aqui, ó, e escrever todos os múltiplos e ver qual é o menor múltiplo comum? Também fica à vontade. E aí, por fim, para você gravar a coisa por repetição, vamos lá. MMC entre 12, 16 e 24. Vamos lá? Fatoração simultânea. E agora, vamos lá, dá por 2, dá 6, dá 8, aqui fica 12. Dá por 2, fica 3, fica 4, fica 6. Maravilha. Dá por 2, 3 não dá. Aqui fica 2, aqui fica 3. Dá por 2 de novo. Repete o 3, aqui vai dar 1, vai ficar 3. Opa, e por fim, 3, 1, 1 e 1. Legal. E aí, repara que a multiplicação desses fatores primos vai me dar o MMC entre eles. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 48. Então, esse é o menor múltiplo comum entre 12, 16 e 24. Gente, o cálculo é isso aí. O cálculo é isso e ponto final. Agora eu quero te mostrar como é que isso pode cair de maneira um pouco mais contextualizada. Mais uma questão modelo Enem ou coisa parecida, ok? E para isso, vamos acompanhar comigo aqui o próximo slide. Vamos lá. Vamos lá, vamos apagar o que eu fiz aqui. Isso. Essa questãozinha aqui tá, é uma questãozinha da prova da UFSC de alguns anos atrás, que serve como modelo para as demais que onde aparecer, tá? Então vamos acompanhar comigo aqui ó, a situação. Ó, um país lançou em 2 de maio de 2000 os satélites artificiais A, B e C. Então aqui, ó, tá A, B e C girando, tá vendo? Com as tarefas de fiscalizar desmatamento, em área de preservação, blá, blá, blá e blá, blá, blá. No dia 3 de maio de 2000, podia-se observá-los alinhados, cada um em uma órbita circular diferente. Então, o que acontece, meus amigos? Inicialmente, o que eu tenho, ó, são os 3 satélites alinhadinhos aqui, ó, alinhadinhos. E aí você repara que eles começam a girar, 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 girar. E aí ele fala que os satélites A, B e C levam, respectivamente, 6, 10 e 9 dias para darem uma volta em torno da Terra. E ele pede o número de dias para o próximo alinhamento. Então você vai ter que pensar no quê? Vamos lá, vamos pensar uma coisa por partes, vai. Aqui, ó. Repara que o satélite A, vamos dizer que o satélite A seja esse carinha aqui, ó, seja o verdinho, tá? Tá aqui, ó. Ele vai girar e ele vai passar por esse ponto aqui, ó, segundo ele, a cada 6 dias. Então, chegou aqui, ó, se passou 6 dias, mais um giro, 12 dias, mais um giro, 18 dias. Então, ele passa por esse ponto aqui, ó, através dos múltiplos de 6. Então, 6, 12, 18 e vai embora. Pronto. O satélite B, pela questão, demora mais tempo. Demora, segundo ele aqui, ó, 10 dias. Então, seria o cara de fora aqui, né? Então, para esse cara chegar nesse ponto aqui, ó, ele leva 10 dias. Então, saiu daqui, ó, passou 10 dias. Girou de novo, 20 dias. Girou de novo, 30. Então, ele passa por aquele ponto, ó, através dos múltiplos de 10. 10, 20, 30 dias e assim por diante. E o C demora, segundo ele, 9 dias. Então, ele passa lá a cada 9 dias. Então, é 9, 18, 27 e vai embora, né? E agora a questão pede o número de dias para que haja o próximo alinhamento. Então, meus amigos, no início, ó, todo mundo estava no ponto zero, né? Agora, o próximo múltiplo comum será o quê? Então, é isso que ele quer na questão, meus amigos. É que você faça aqui, ó, o menor múltiplo comum entre 6, 10 e 9. Então, a dica para que você entenda a questão, para que você saiba de fato que ela fala de MMC, é você associar duas coisas, tá? Primeiro, pensa num sincronismo, num ponto de encontro futuro. Então, ponto de encontro futuro num sincronismo é batata, é cálculo de MMC. Isso se faz como? Como você quiser. Inclusive, se quiser escrever aqui todos eles, ó, no peito e na raça, fica à vontade. Ou então, vamos partir aqui para malandragem, né? Ó, opa, aqui vai dar para fatorar, né? Por 2, vai ficar 3, aqui fica 5, aqui fica 9. Pronto. Agora aqui fica 3, aqui vai ficar 1, 5 e 3. Dá por 3 de novo? Então aqui vai ficar 1, 5 não dá, aqui fica 1. E por fim, vai dar por 5, 1, 1 e 1. Ao multiplicar esses fatores primos, ó, nós teremos 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 5, 90.
Então, 90, meus amigos, é o número de dias para que haja o próximo alinhamento, ok? Faltou nessa questão falar um pouco sobre isso, tá? Mas esse alinhamento que ele faz menção é conforme, tá, a posição inicial. Porque assim, o que acontece? Ó, vamos lá, vamos desenhar aqui, ó, os três ciclos, ó. Aqui, ó. Opa! Então, aqui está o satélite A, aqui está o C, ó, e aqui está o B. Então, inicialmente, eles estão nessa posição aqui, né? Então, 90 dias é para que haja o alinhamento conforme a posição inicial. Por que eu falo isso? Porque pode ser que lá pelas tantas, tá? Nesses giros aqui, ó, eu tenha, digamos, o A nessa posição, sei lá, o C, digamos, aqui, ó, e o B aqui embaixo, por exemplo, ó, dando voltas e meia, entende? Então, o 90 é o número de dias para que haja o alinhamento conforme a posição inicial, ok? Agora, me responda algumas perguntas pontuais. Primeiro, se eu pegar, gente, esse 90 aqui, ó, que é a resposta da questão, e dividir por 6, se eu pegar 90 e dividir por 6, eu vou obter 15, né? Concorda ou não? Esse 15, meus amigos, é o número de voltas que o A deu para estar alinhado com B e C. Se você pegar o 90, ó, e dividir por 10, você vai chegar em 9, não vai? Vai, né? Então quer dizer que o satélite B aqui, ó, ele deu 9 voltas para estar alinhado com o A que deu 15, por exemplo. Ok? E se você pegar o 90, que é o 90, e dividir ali por fim por 9, isso vai dar 10. Então o C, ele deu 10 voltas para estar alinhado com A e B. Legal? Então tá. Então fica sempre atento ao tipo de questão, ao tipo de pergunta que ele faz para ti. Mas o fato é, ponto de encontro futuro num sincronismo é batata, é cálculo de MMC. Legal, meus amigos? Vamos agora dar uma espiadinha em como se calcula o MDC e depois também a sua aplicação. Então vamos lá. Vamos apagar o que eu fiz aqui, vamos lá. Isso. E vamos em frente. Primeiro, antes de falar do MDC, eu quero que você me diga assim, ó, o que são divisores de um número? Isso você viu na primeira aula do nosso curso, tá? Mas só para relembrar aqui, ó, só para retificar o que você sabe, tá? Gente, divisores de 12. E vamos sempre supor aqui, tá? Primeiro momento, números naturais, tá? Então, números de contagem. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, os divisores de 12, meus amigos, são os números que conseguem dividir o 12, deixando o resto nulo. Quem são eles? O 1, que é o divisor universal, né? Quem mais? 2, depois 3, depois 4, depois 6. Chegou na metade, o próximo será ele próprio. Legal? Muito bem. Divisores de 20. Vamos lá. Quem consegue dividir o 20 deixando o resto nulo, quem são eles? 1, 2, quem mais? 4, quem mais? 5, quem mais? 6, aliás, 10, né? E aí chegou na metade, o próximo ó, é ele próprio. Ok? Maravilha, show de bola. E agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quais são os divisores comuns, meus amigos, entre 12 e 20? Se você observar aqui os comuns, ó, quem são? 1, que sempre será, por sinal, né? O 2 e que mais? E o 4, mais alguém? Não, né? Então aqui os comuns são 1, 2 e 4. Agora, desses três, meus amigos, repara que o maior deles é o 4. Então você fala que o 4 é o maior divisor comum entre 12 e 20. Então, quando você vai pensar em querer calcular um MDC, tem que sempre ficar atento ao quê? Ao que se quer calcular realmente, lógico, né? Então, calcular MDC é calcular o quê? Primeiro, é calcular um divisor. Segundo, esse divisor, ele tem que ser comum a todos os números em questão. E terceiro, para fins contextuais, ele tem que ser o maior possível. Então, calcular o MDC é calcular o maior divisor comum entre dois ou mais números. Por exemplo, tá? Uma aplicação muito prática para isso aqui, ó. Você foi resolver lá uma equação de primeiro grau, sei lá o quê, e chegou numa resposta assim, x foi igual a 12 dividido por 20. Aí aquela pergunta famosa, né? Dá para simplificar? Dá. Eu vejo de cara aqui, ó, que dá para dividir por 2, né? Mas se você tiver a noção do que é MDC, você repara que o maior divisor comum entre os dois aqui, ó, é o 4. Então, vai dar para dividir por 4 em cima e por 4 embaixo, ó. Chegando agora a uma fração irredutível, que no caso é 3/5.
Legal, meus amigos? Bom, para você gravar isso aqui, ó, por repetição, por difusão, eu quero que você acompanhe comigo aqui alguns exemplos. Primeiro, exemplos mecânicos, tá? Aqui, ó. Eu quero, primeiro momento, calcular o MDC entre 12 e 20, mas agora fazendo não esse processo todo aqui, ó. Eu quero agora algo mais prático e mais rápido. Então, o que se faz basicamente? Vamos lá. O processo, tá, é bem semelhante ao MMC. Então, você fatora os números, ó, simultaneamente. Só que agora, aqui à direita, tu só vai colocar quem divide simultaneamente os dois números em questão. Repara que quem divide simultaneamente 12 e 20 ao mesmo tempo aqui, ó, é quem? É o número 2, né? Então aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 10. Eu te pergunto, alguém divide simultaneamente 6 e 10? Sim, e é o 2 de novo, ó. Aqui agora vai ficar 3 e aqui vai ficar 5. Pronto. Alguém divide simultaneamente 3 e 5 agora? Agora não. Então agora você para, faz a multiplicação aqui, ó, e fala que o MDC é igual a 4. Sacou? Vamos fazer mais uma? Aqui, ó, à tua direita. Eu quero agora o MDC entre 60, 90 e 96. Então vamos lá. Faz como se fosse tirar o MMC, só que agora à tua direita só vai quem consegue dividir simultaneamente os três números. Num primeiro momento, repara que é o 2, né? Aqui vai ficar 30, aqui vai ficar 45 e aqui vai ficar 48. Agora eu te pergunto, alguém mais divide simultaneamente 30, 45, 48? Sim, né? E não é o 2. Repara que 45 não dá para dividir por 2, né? Mas se você observar o 3, ó, ele divide simultaneamente os 3. E aqui vai ficar 10, 15 e aqui vai dar 16. Agora você repara que ninguém mais divide simultaneamente 10, 15 e 16. Então aqui você para. Você para, multiplica os fatores primos e fala que o MDC é igual a 6. Então esse é o MDC entre 60, 90 e 96. Ok? Gente, tem um caminho, tá? Que eu chamo de caminho Discovery Kid, para calcular MDC também, tá? Que talvez você tenha visto lá no quinto ano do ensino fundamental. Eu acho pouco prático, por hora pelo menos. Que seria assim, tá? Eu vou até pegar como cobaia aqui, tá? O número 12 e o número 20, tá? Então, consiste em fazer o quê? Eu vou desenhar aqui o joguinho da velha, ó, ou quase isso, aqui, ó, para você relembrar esse processo. E é assim que você faz, ó. Você coloca o maior número, tá? Na frente do menor. Beleza? Beleza. E agora você vai fazer comigo divisões sucessivas. Assim, ó. Você vai dividir para mim o 20 pelo 12. Vai colocar aqui ó, nessa posição o quociente e aqui nessa posição o resto. Então, vai dividir 20 por 12. Isso aqui vai dar 1 e vai sobrar 8. Aqui você bota o quociente e aqui você bota o resto. Aí eu te pergunto, o resto foi nulo? Não. Então, você arrasta esse 8 aqui, ó, para o ladinho do 12. E volta o processo. Agora, divide 12 por 8. Vamos dividir aqui, ó, 12 por 8. Vai dar 1 e vai sobrar 4. Quociente e resto. O resto foi nulo? Ainda não. Então, volta o processo. Ó, pega o 4, bota para o ladinho do 8 e, de novo, ó, divide agora 8 por 4. Isso vai dar 2 e vai dar resto zero. Deu 2 e resto zero. Quando o resto for nulo, como foi aqui, ó, o cara que sobrou nessa posição é o MDC. Tá? Falei, gente, isso aqui por curiosidade, tá? Isso aqui, por hora, eu acho muito pouco prático para você aplicar em questões que é onde aparecer, ok? Então, o que você viu por hora foi o quê? Foi o cálculo do MDC e ponto final. Agora eu vou te mostrar como é que isso pode cair de maneira mais contextualizada. Então, acompanha lá comigo. Vamos lá. Bora aqui, ó. Cadê? Aqui, maravilha. Então, vamos lá. Temos lá 3 pedaços de arame que medem, respectivamente, 24 metros, 84 metros e 90 metros. Então, vamos colocar aqui as suas medidas. Ó. Esse pedacinho vale 24 metros, esse vale 84 metros e esse é um pouco maior, vale 90 metros. E aí ele fala que esses arames, né, eles foram cortados em pedaços iguais e do maior tamanho possível. Então, o tamanho de cada pedaço é quanto? Então, meus queridos, vai acontecer o que nesse caso?
Eu vou fatiar esses aramezinhos aqui, ó, em pedacinhos iguais. Em pedacinhos iguais. Pedacinhos iguais. Iguais. Então, repara que esse pedacinho aqui, ó, ele vai ter que ser igual a esse pedacinho aqui, ó, que vai ter que ser igual a esse pedacinho aqui. Então, o tamanho do pedaço é o mesmo. O que vai mudar, logicamente, né, é que eu vou ter muito mais pedaços aqui embaixo do que aqui em cima, quem sabe, tá? Então, eu vou ter que achar o quê, gente? Eu vou ter que achar um número grande, o maior possível, que consiga cortar simultaneamente os arames de 24 metros, 84 metros e 90 metros, sem deixar sobras, sem deixar restos. Então, eu vou querer achar o quê? Eu vou querer achar o maior número que vai dividir simultaneamente o 24, o 84 e o 90 metros. Eu quero, então, encontrar, meus amigos, o MDC entre esses números, ok? Bom, então, assim, ó, para que você tenha ideia de quando usar MDC, geralmente, MDC está associado ao quê? A ideia de divisão, de cortes em partes iguais. Aqui eu falei de arame, o que ele vai falar contigo depois é sobre tábuas, sobre madeiras. O que vai mudar é o contexto, mas a ideia central é a mesma. Tá? Então, ideia de divisão em partes iguais é cálculo de MDC. E o MDC calcula como, lembra? Bom, podemos fazer no peito na raça ou então processo prático. Ó. Você faz como se fosse tirar o MMC. Acompanha lá comigo então. Ó. Aqui à tua direita só vai quem divide simultaneamente os três. Num primeiro momento, é o 2, né? Aqui vai dar 12, aqui vai dar 42 e aqui vai dar 45. Ó, agora quem divide simultaneamente os três, ó, é o número 3, né? Repara que 2 não mais. Então aqui vai sobrar 4, aqui vai dar 14 e aqui vai dar 15. Agora, mais ninguém divide simultaneamente o 4, o 14 e o 15. Então, você para o processo e multiplica aqui, ó, 2 vezes 3, dando 6. Então, 6 metros, meus amigos, é o tamanho de cada pedacinho que eu vou ter aqui, ó. 6, 6, 6. A resposta para a questão é essa aqui. Então, o tamanho do pedaço vale 6 metros. Agora, após você ter respondido a questão, eu vou te fazer algumas perguntinhas. Se você pegar, meus amigos, aqui, ó, o 24 e dividir por 6, isso não vai dar 4? Vai, né? Esse 4 no contexto quer dizer o que quer dizer? Que eu vou formar aqui, ó, 4 pedaços de 6 metros cada. Então, aqui, ó, eu vou ter 4 pedacinhos de 6 metros cada. Se eu pegar, digamos, 84, ó, e dividir por 6, que foi o MDC entre eles, ó, aqui vai dar 14. Então, aqui, ó, eu vou ter 14 pedaços, ó, de 6 metros cada. E se você pegar aqui por fim, ó, 90 e dividir por 6, isso vai dar 15. 15 pedaços, ó, 15 pedaços de 6 metros cada. Então, se a pergunta fosse o total de pedaços obtidos, aí você iria responder, ó, 4 mais 14 mais 15. Você observa aqui, o que sobrou aqui embaixo, por sinal, ó, é a quantidade de pedaços. Então, aqui tem 4 pedaços, 14 pedaços e 15 pedaços. E aqui, ó, é o tamanho de cada pedaço. Legal, meus amigos? Massa! Eu quero te falar agora de algumas coisas particulares, tá? Do MMC e do MDC. Agora, sai do contexto, digamos, de Enem ou sei lá o quê, para uma prova um pouco mais técnica, ok? Então, vamos acompanhar comigo aqui, ó. Vamos lá? Bora, 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 moçada! Vamos lá, então, apagar aqui o que eu fiz. E vamos nessa. Bom, na última aula, no nosso capítulo número 1, nós falamos sobre números primos, lembra? Eu falei que o número primo é aquele que tinha o quê? Somente 2 divisores. Ele mesmo e o número 1. Tá? Isso eu contar, logicamente, nos números naturais, né? Bom, um número que não é primo é chamado de composto. Mas isso, por hora, pouco importa. O que eu quero te falar agora é o seguinte, tá? Se você fosse me calcular o MMC entre 6 e 12, repara que se você fosse calcular aqui, ó, o MMC entre 6 e 12, ó, o que ia acontecer? Aqui, ó, daria por 2, dá 3, dá 6, dá por 2, dá 3, dá 3, dá por 3, aqui dá 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar 12, não vai? Vai, né? Então repara aqui, o MMC entre 6 e 12 acabou dando 12. Se você fosse calcular o MDC, pensa, MDC é o maior número que divide simultaneamente os dois. Nesse contexto, é o 6. Onde que eu vou chegar com isso? Eu quero que você entenda que alguns cálculos saem meio que de imediato. Quando o maior número, aqui, ó, for múltiplo do menor, o MMC é sempre o maior e o MDC é o menor.
É isso que eu te falo aqui, ó. O MMC entre dois números em que o maior é múltiplo do menor é o maior deles. Aqui entre 8 e 16, ó, é o 16. E o MDC é o menor. Então, por exemplo, ó, repara que 24 é múltiplo de 8. Então, o MMC é o maior e o MDC é o menor. Então, sempre que o maior, ó, for múltiplo do menor, o MMC é o maior e o MDC é o menor. Joia? Segunda observação, segunda situação aqui, ó. 3 e 5. Eu te pergunto, são números primos? A resposta é sim, são primos. Nesse caso, qual é o MMC entre eles? Vamos calcular comigo aqui, ó. Se você calcular o MMC entre 3 e 5, o que vai dar isso? Vamos calcular aqui, ó. Vai dar para o 3, vai ficar 1, vai ficar para o 5, aqui vai dar 1. Então, vai ficar 5 vezes 3, aqui vai dar 15. Então, repara que o MMC deu 15, certo? Repara que foi um vezes o outro. Concorda ou não? Sim. Sempre que eles forem primos, tá? Tipo 7 e 2, pegar, sei lá, 13 e 11, o MMC será sempre um vezes o outro. E o MDC? Gente, se você escrever para mim aqui, ó, os divisores, por exemplo, de 3, ó, os divisores de 3, temos apenas o elemento 1 e o elemento 3, correto? E os divisores de 5, ó, temos lá somente 1 e 5. Então, você repara que o único divisor comum entre eles é o número 1. E, consequentemente, vai ser o maior, por consequência, né? Então, quando eles forem primos, ó, o MDC entre eles é o número 1. Ok? Agora, eu quero te mostrar uma questão, um item de somatório da prova da UEPG, no Paraná. Lá a prova é somatória e uma das questões que apareceu um tempo atrás tinha como item esse item aqui, ó. Veja lá comigo. Se o MMC entre dois números é igual a 1 vezes o outro, então esses dois números são primos. E aí? Você colocaria esse item como certo ou como errado? E agora? Bom, eu tentei aqui, ó, ser um pouco persuasivo, né? Para você responder que isso aqui está certo, né? Ah, porque aqui, ó, repara, são primos e realmente o MMC é um vezes o outro, né? Seria aqui, ó, 3 vezes 5. Legal. Mas isso aqui, meus amigos, ó, é uma alternativa falsa. Se fosse falar da recíproca, aí estaria certo. Se eles são primos, o MMC entre eles é um vezes o outro. Agora, a afirmação como está aí, ela está errada. Isso por que motivo? Eu quero que você dê uma espiada comigo aqui, ó, nesses numerozinhos aqui embaixo. 15 e 16. Queridos, 15 é primo? Não. 16 é primo? Também não. Mas olha o que acontece, ó, se você calcular o MMC entre eles, ó. Vamos fazer aqui comigo, ó. MMC entre 15 e 16. Ó, repara que vai dar para dividir aqui, ó, por hora por 2, aqui vai dar 8, 15 não dá, né? Vai dar por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Repara que todo esse momento, ó, o 15 ficou parado. Agora sim, vai dar por 3, dá 5, dá por 5, dá 1. Então, repara, ó, que o MMC entre eles, ó, também foi 1 vezes o outro. Tá vendo aqui, ó? 15 vezes 16, que vai dar, por sinal, 240, ok? Então, isso, meus amigos, prova que esse item está falso. Porque repara que 15 e 16 não são números primos. No entanto, o MMC entre eles foi um vezes o outro. A gente fala, meus amigos, nesse caso aqui, ó, que os números 15 e 16, eles são números primos entre si. Sozinhos não são primos, mas entre si são. Porque repara que o maior divisor comum entre eles, e único por sinal, é o elemento 1. Quando o MDC de dois números for igual a 1, a gente fala que esses números são primos. Então, esse item aqui, ó, ele acaba estando falso, porque eles poderiam ser números, ser números primos entre si. Legal? Gente, se o teu foco está no Enem, esse quadro aqui, por último, tá? Ele pouco cai. Isso aqui é mais com a prova técnica, tá? Como o EPG, como a UFSC ou coisa parecida, FUVEST, enfim, tá? Enem, o que cobra, geralmente, são questões contextualizadas, que você viu agora há pouco, ok? E por falar nisso, eu quero deixar contigo aqui um pequeno mapa mental do que você viu hoje. Então, acompanha lá comigo, ó. Repara aqui, o MMC, eu vou usar em que tipo de caso? Em caso em que ele faz menção a ponto de encontro futuro num sincronismo. E o MDC está associado, ó, a cortes, a divisões em partezinhas iguais. Então, MMC, menor múltiplo comum. MDC, maior divisor comum. Legal, meus amigos?
E com isso nós encerramos nosso capítulo, nossa aula número 2 sobre esse conteúdo. Quem tiver o material em mãos pode ir lá nesse capítulo e resolver as questões associadas a essa aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Valeu, meus amigos. A todos aí uma boa semana, felicidades e até a próxima. Valeu!